Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo? Gente, vamos chegando na área nesse vídeo para repercutir, afinal de contas, a notícia do dia. Estaria o técnico Renato Portaluppi definindo a sua permanência no Grêmio com apenas um dos candidatos à presidência do clube? E como está a relação com outro? Existe divergências? Renato está contrariado em relação a um nome para a vice-presidência de futebol e isso impede o acerto? E será que a mudança ela será tão significativa assim, em termos de grupo de jogadores? Mas antes, vem aqui ou aqui, a gente grava pelo telefone celular, é meio invertido, eu tô acostumado a gravar com computador, webcam, aquela história toda, mas num dos cantos do vídeo aí, geralmente quando você assiste é no canto que fica à sua direita, o canto inferior. Clica no botão de inscreva-se, dá o joinha, ativa o sininho e aquela parada toda. A notícia do dia, ela trouxe um impacto muito grande, uma movimentação muito grande, e ela foi trazida pelo César Fabris, repórter da Rádio Grenal. Essa notícia dá conta de que o Renato Portaluppi autorizou o Gauchinho, que é o seu representante, a acertar com uma das chapas a sua permanência no Grêmio. E aí você pode estar se perguntando, puxa vida, mas vocês não diziam que você aqui no canal, Daniel, não disse que o Renato está acertado com os dois? É o nome dos dois? Afinal de contas, o que está acontecendo? Estaria o técnico Renato priorizando apenas um candidato? Bom, quero voltar um pouquinho no tempo. O Renato vem conversando com os dois, tanto Beto Guerra com Odorico Roman. A estrutura do departamento de futebol, ela tem Renato como treinador para um e para outro. Renato também é consultado, não que tenha o voto decisivo, mas ele é consultado sobre o profissional que as chapas estão buscando para a direção executiva do clube, executivo de futebol. Então, parece uma incoerência o Renato estar acertando apenas com um dos lados. Nos últimos dias, surgiu a informação de que o fato de Antônio Dutra Júnior ser o nome do futebol, muito provavelmente o nome do futebol de Odorico Roman, estaria, eu não diria rompendo, mas servindo como um obstáculo para a permanência do Renato, caso Odorico Roman seja o presidente do Grêmio. Pois bem, aí a gente conversa com uma pessoa aqui, a outra ali, mantém contatos ao longo do dia, e é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês agora nesse vídeo. O Renato, de fato, continua sendo treinador dos dois. O que eu recebi é que não há nenhum tipo de obstáculo, por exemplo, que impeça o Renato de ser o treinador do Grêmio em caso de vitória de Odorico Roman. Na verdade é o seguinte, o Renato só não fica no Grêmio se não quiser. E aí você pode estar dizendo, bom, mas daqui a pouco pode ter um nome e ele pode não querer. Ele não externou isso. Odorico Roman concedeu uma entrevista recentemente ao César Cidade Dias, ao Mário Godoy, no canal do CCD, e eu até falei rapidamente com você sobre essa entrevista, em que ele deixou claro que não há um plano B. Daqui a pouco o Grêmio até tem um plano B, mas esse plano B seria uma espécie de plano C, D, não necessariamente B. No caso do Renato não ficar. Por quê? Porque está tudo sendo construído, está tudo sendo encaminhado com a permanência do Renato. Então essa história de que, pelo lado de Odorico Roman, um nome estaria servindo como um empecilho, um obstáculo para que o Renato não venha a assumir, não é por aí. Pelo menos o que me foi falado. Eu não estou querendo aqui desmentir ninguém, tá? Sem mimimi, sem frescura, mas é o que eu recebi, né, a título de informação, por isso que eu estou compartilhando aqui. Foi na mesma pessoa em que eu busquei informações também sobre um dos nomes da direção executiva, a situação do Anderson Barros. Essa mesma pessoa me disse que é um profissional muito complicado para se contratar hoje, porque a tendência é que permaneça no Palmeiras sem renovação de contrato, e depois isso até foi dito pelo Odorico Roman. Então a informação ali casou, fechou. E essa mesma pessoa me disse, o treinador é o Renato, né? Se trabalha com o Renato
está já criando algumas situações, avaliando alguns jogadores justamente para a próxima temporada. Então eu não diria que o Renato seria treinador apenas de uma das chapas, não. O Renato será também o técnico de Odorico Roman, a não ser que surja algo novo e que até agora não surgiu, tá, gente? Isso é importante salientar. Bom, vamos lá. Um ponto vem me chamando a atenção e a gente debateu isso ao longo do apito final. O Diogo Rossi, repórter da Rádio Bandeirantes, falou hoje pela manhã que o Elkson é um jogador que vai ser avaliado. Eu trouxe a informação aqui de que o Diego Souza também, dependendo de duas situações importantes. Questão física, já que isso se constituiu realmente num problema para o Diego Souza, e aí até a gente debateu uma questão, o Diogo levantou algo que é interessante, porque esse jogador está se operando, né, de hérnia, está com uma hérnia, e até que ponto será que essa hérnia pode ter prejudicado também, né, a movimentação dele em campo, né? O Diego Souza jogou muito mais parado do que se movimentando, enfim. Então isso também vai ser avaliado. E a própria questão da renovação de contrato. O Diego Souza já deixou claro que está aí em período de pré-aposentadoria, né? Se jogar, joga no Grêmio, o Sport quer o jogador, mas não significa que vai contratar. Então, aí o Grêmio avaliaria já os dois centroavantes que tem, o Diego Souza e o Elkson. E aí eu pergunto, mudaria? Outra questão importante, o Renato gosta do Diogo Barbosa. Será que o Diogo Barbosa vai sair do Grêmio? O que se fala nos bastidores é que existe até a possibilidade de o Grêmio ir ao mercado para buscar mais um lateral esquerdo. Ainda tem o Capixaba, é verdade, tem o Cuiabano, né? O Capixaba, o Grêmio não vai ter nenhum vínculo com esse jogador, o atleta aí vai realmente ser negociado com outro clube, né? Não sei por que eu falei o nome do Capixaba, mas eu queria falar do Cuiabano. Enfim, eu também não vou editar esse vídeo aqui, porque a gente está fazendo rapidamente para compartilhar imediatamente essas informações. Então o Cuiabano é um jogador que será avaliado, o Nicolas não vai ficar, e aí o Diogo Barbosa pode permanecer. Lucas Silva, o Grêmio está tentando negociar o volante, como eu falei no vídeo anterior. Até agora a coisa não andou, mas esta é uma possibilidade que se fala nos bastidores. Thiago Santos não é um nome fácil para ser negociado. E aí, claro, fica a dúvida. O Grêmio vai mudar tanto assim? Agora, nesses dois jogos, haverá uma avaliação mais criteriosa do Renato em relação a algumas situações. Por exemplo, Gabriel Silva, jovem, promovido, jogador que estava na base do Grêmio, acho um jogador de qualidade, mas o momento pode ter atrapalhado um pouco o atleta. E ele será avaliado nesses dois jogos, porque jogará as partidas que faltam, contra Tombense e contra Brusque. O Grêmio tá assim, ó, gente. Não tem ninguém mais mandando no Grêmio, tá? Quem tá comandando tudo ou ditando as ações é o Renato até o final da Série B. Não vai ter dirigente político mais. Tá valendo, o relógio é bom que conversa comigo, né? E aí ajuda bastante também, justamente na hora do vídeo. Tá acontecendo uma movimentação já de final, né, de temporada por parte dos dirigentes, depois da entrevista do Renato, o Renato está ditando tudo. E ele já começa a avaliar alguns jogadores para encaminhar algumas situações visando a próxima temporada. Edilson deu entrevista dizendo que quer ficar, quer dizer, o Grêmio virou uma espécie de um INSS, o César Cidade Dias pegou bem isso hoje pela manhã, no seu comentário no AE1, na Rádio Bandeirantes, apresentado pelo Luiz Henrique Benfica. É o Edilson dizendo que pode se aposentar, mas que gostaria de jogar no Grêmio. É o Diego Souza dizendo que pode se aposentar, mas que gostaria de jogar no Grêmio. É o Jeromel, que talvez jogue o último ano com a camisa do Grêmio. É muita gente querendo se aposentar no Grêmio, e o Grêmio não é INSS, né, gente? O Grêmio não é uma agência do INSS, então esse cuidado tem que ter. E aí, em cima disso, é que fica a grande questão. A chegada de um profissional, o que se pensa em relação ao futebol, a situação financeira do Grêmio, que não permitirá grandes contratações, de que forma haverá a reformulação. Um candidato diz que precisa de 11 jogadores, o outro diz que precisa de 15. Como fazer criatividade de mercado? Agora, o Renato já vai com algumas situações que ele quer contar para a próxima temporada. Muito obrigado a você que chegou até aqui acompanhando esse vídeo.
deixa um comentário aqui embaixo, vem aqui no canto ou aqui no canto. Quando você assistir, é no canto inferior direito o botão de inscreva-se, dá o like e também, se quiser, compartilha este vídeo aí em grupos de WhatsApp, galera que gosta de debater futebol. E ativa as notificações, porque daí o YouTube vai te avisar de vídeo novo por aqui, tá bom, gente? Fui!